Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da RNI Negócios Imobiliários SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Estão presentes os senhores Fabiano Valese, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Henrique Ravazzi, gerente de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite da assistência durante o call, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0 ou através do chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RNI, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fabiano Valese. Por favor, senhor, pode prosseguir. Bom dia. Primeiramente, quero dar boas-vindas a todos pela participação no nosso call de resultados do segundo trimestre de 24. Nossa demonstração vai apresentar o desempenho financeiro da nossa companhia nesse período e depois abriremos para dúvidas e perguntas, que isso é muito importante para nós, para que todos tenham clareza em relação aos nossos resultados. Também quero colocar aqui que, infelizmente, nosso presidente hoje está em outro compromisso, mas ele pediu para agradecer todos pela participação. Podemos iniciar nossa apresentação. Iremos falar sobre os destaques da companhia, depois falaremos sobre saldo de caixa e dívida bruta, depois do desempenho operacional e, por fim, a DRE, um resultado líquido do segundo TRI de 24. Falando dos nossos destaques, primeiramente falo aqui das vendas brutas, que totalizaram 200 milhões nesse segundo TRI de 24, mantendo-se em linha em relação ao primeiro TRI de 24. Porém, a nossa VSO, no segundo TRI de 24, ela foi de 32%, registrando um aumento de 3,5 pontos percentuais em comparação do primeiro TRI de 24 e 8,2 em relação ao mesmo período de 2023. Quando a gente olha no gráfico, a receita bruta do quarto TRI de 23 até o segundo TRI de 24, ela anda em linha, como que eu citei, porém, uma VSO crescente. E o ponto interessante é que, mesmo com a VSO crescente, a gente vem buscando o ganho de preço. Então, o preço médio dos produtos Minha Casa Minha Vida foi de 233 mil no segundo TRI de 24, apresentando um aumento de 5% em relação ao primeiro TRI de 24 e de 11% em relação ao segundo TRI de 23. Então, mesmo com VSO crescente, a gente está conseguindo manter o ganho de preço. O repasse da companhia foi no segundo TRI de 24 de 102 milhões, com um crescimento de 25% em relação ao primeiro TRI de 24 e 21% em relação ao quarto TRI de 23. Agora, quando a gente fala do primeiro semestre, né, do todo, nós totalizamos 184 milhões. Então, a gente está conseguindo também ter um bom repasse ali no nosso negócio. A gente tem um início agora de SBPS sendo repassadas para fortalecer ainda mais a questão do repasse. E as nossas dívidas apresentaram redução, né? Nós mantivemos o menor nível registrado dos últimos 12 meses, nesse segundo TRI de 24, e também observar que nesse trimestre nós quitamos uma dívida de 75 milhões, uma dívida corporativa. Falando das dívidas agora, acho que a gente pode entrar agora na próxima tela para detalhar um pouco mais. Quando a gente olha as dívidas, quando a gente observa o terceiro TRI de 22, nós tínhamos 605 milhões de dívidas.
e aí essa dívida começou numa crescente, batendo 808 milhões no terceiro TRI de 24. Depois disso, a gente vem num processo de desalavancagem e reduzindo a nossa dívida. Fechamos o segundo TRI com 576 milhões. A ideia é manter esse ritmo de desalavancagem e focando na geração de caixa e também na renegociação de dívidas para reduzir o custo delas. Então, a gente vem trabalhando aqui renegociação para a gente ter dívidas com custos menores. Em relação ao nosso caixa, ele, em relação ao terceiro TRI de 23, ele está muito alinhado. Ele teve um aumento no quarto TRI de 23 e primeiro TRI de 24, e essa redução está muito ligada à quitação de dívidas que eu já acabei comentando aqui. Agora, sobre o desempenho operacional, Ravazzi, você pode comentar aí para a gente. Perfeito, Valézio, obrigado. Agradeço também a participação de todos no nosso call de resultado. Eu vou passar um pouco o nosso desempenho operacional, iniciando pelo nosso Land Bank. O nosso Land Bank ele encerra o segundo trimestre com o mesmo volume que o primeiro. Atualmente a companhia tem 5,2 bi de Land Bank. Esse Land Bank ele passou por uma revisão no quarto trimestre, tá? E desde então a gente mantém em linha. Todos os nossos projetos que estão sendo trabalhados para lançamento contemplam esse Land Bank estratégico que atualmente ficam dentro das nossas áreas de atuação, tá? O nosso estoque a valor de mercado, ele encerrou o segundo trimestre em 517 milhões, apresentando uma queda com relação ao primeiro trimestre. Esse volume ele vem de encontro também com o ritmo de vendas que a gente vem trabalhando, né, crescimento de VSO, então é natural que ele acabe recuando, tá bom? Ravaz, aqui acho que é bom colocar um ponto, já que você falou de Land Bank, né, a gente comentar em relação aos lançamentos, né? Perfeito. Nós estamos num momento agora que nós estamos desenvolvendo nossos terrenos para a retomada dos lançamentos, né? Nós temos já mais de 1 bi de projetos trabalhados e o nosso objetivo é que no segundo semestre a gente retorne os lançamentos. Perfeito, Valézio. Bom, continuando com a nossa apresentação, as vendas brutas, como já colocado pelo Valézio, nossos destaques, ela encerrou em linha com o primeiro trimestre, totalizando 200 milhões. A nossa VSO bruta, ela mantém um crescimento aí e um patamar superior aos últimos 12 meses, tá? Chegando num percentual de 32%. Então, a companhia manteve um ritmo em linha com o primeiro trimestre e um pouco superior com relação ao quarto trimestre. Então, o volume de vendas vem se comportando de uma forma muito interessante. Os distratos, nós tivemos um pico de distrato no quarto trimestre, que está atrelado à revisão de políticas que a companhia acabou passando, tá? O patamar que os distratos acabam chegando em 2024 já são os menores já registrados dos últimos 12 meses, tá? Encerramos o primeiro trimestre em 73 milhões e agora o segundo trimestre de 24 em 66 milhões. O destaque aqui fica com relação ao volume de extratos do SBPE, como também já colocado pelo Valese, e um pouco mais à frente ele vai detalhar esse tema, tá? Se a gente olhar só a linha dos distratos do Minha Casa e Minha Vida, a gente vê que é um percentual que vem caindo e fica, de uma certa forma, praticamente que aderente ao que o mercado hoje já reporta, tá? Bom, um ponto importante também, continuando falando dos distratos na sequência, é o ganho de preço que nós encontramos na revenda desses distratos, tá? Então, nós temos aí um ganho de revenda reportado desde o segundo trimestre de 23, porém ele ganhou força no terceiro trimestre e continua ganhando força no início de 24 e agora no segundo trimestre de 24, tá? Então, só no segundo trimestre de 24,
foram revendidos 33 milhões dessas unidades destratadas, com ganho de preço de 9%. Tá? Se a gente olhar o acumulado dos últimos 12 meses, a companhia já chega num total de unidades revendidas de distratos em 185 milhões e o ganho de preço de 9%. As vendas líquidas, elas mantiveram também um patamar semelhante ao primeiro trimestre, encerrando em 134 milhões no segundo trimestre, e uma VSO líquida de 21%, também a maior já registrada nos últimos 12 meses. Tá? Então, o volume de vendas líquidas vem se comportando muito bem também. Bom, quando a gente para agora para analisar um pouco a questão do nosso preço versus o nosso custo, dos produtos Minha Casa Minha Vida e SBPE, no nosso histórico a gente tem uma demonstração crescente no ganho de preço com relação ao acréscimo de custo. Então, atualmente a companhia, todo esse trabalho que é feito em cima do ganho de preço, como o próprio Valese colocou lá nos destaques, ele vem se intensificando e isso acaba refletindo nesse comparativo, tá? Então, no segundo trimestre, a companhia encerrou aí com um acumulado de ganho de preço de 271 milhões contra um custo de 183 milhões, tá? E aqui, por fim, a nossa evolução do preço médio do Minha Casa Minha Vida. A companhia torna a reportar crescimento nesse trimestre. É um trabalho que vem sendo feito bastante pela nossa equipe de comercial, de vendas, tá? Então, a evolução do preço médio do produto Minha Casa Minha Vida encerrou esse segundo trimestre em 233 mil, reportando um crescimento de 11% com relação ao segundo trimestre de 23, e já no acumulado da nossa linha histórica aqui, já chega num patamar de 42% de evolução do preço médio para os produtos do Minha Casa Minha Vida. Bom, para encerrar agora o nosso resultado líquido, eu volto a palavra para o Valese poder fazer a explanação. Bom, falando aqui do resultado, né, olhando o consolidado do segundo TRI de 24, né, nós fechamos com um resultado negativo de 24,808 milhões. Um resultado negativo, porém, quando a gente compara com o primeiro TRI, ele vem 50% melhor, e quando a gente olha em relação ao final de 23 também. Então, a gente vem numa redução, porém, ainda temos alguns desafios pela frente, e aqui eu coloco os principais pontos que influenciaram esse resultado. Nós tivemos um efeito de andamento de obras abaixo do que previsto, muito voltado pelo evento climático e pelas obras que a gente tem na região sul. Então, o andamento ele foi mais baixo e a gente teve menos POC, ou seja, menos resultado. É um efeito temporal, porque o andamento voltando a acontecer, esse resultado volta. A gente já observou que no último mês já iniciou uma crescente no andamento de obras, já para ter agora um crescimento. Sobre os distratos, o Ravasi colocou bem lá nas telas anteriores, mas eu reforço aqui que nós falamos no quarto TRI de 23 que nós redesenhamos a nossa política de distratos, né? Nós temos uma régua, e como nós temos empreendimentos SBPS próximos da entrega, essa régua acaba trazendo uma vitalidade para nossas carteiras. Porém, vale reforçar que os distratos, nós vimos em telas anteriores também, que a gente revende agora com 9%, o outro TRI com 10%, então entre 9% e 10% a gente tem um ganho em cima dessas revendas. O nosso volume de vendas ele foi abaixo, muito porque o nosso estoque vem reduzindo mesmo, mas porém com ganho de preço, que também foi muito bem dito ali, que a gente, mesmo tendo VSO mais alta, menos estoque, a gente vem conseguindo fazer o ganho de preço. E os juros das nossas dívidas, nós observamos a redução das nossas dívidas, né, de alavancagem, né? Porém, a gente entende que ainda temos oportunidades, vamos continuar fazendo isso para a gente ter uma dívida ainda menor e também o custo dela menor. Então, esses foram, acho que, os grandes pontos aqui em relação ao nosso resultado. Agora, acho que a gente pode abrir para perguntas e dúvidas, né? Para a gente esclarecer o que for dúvida para todos aí.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Participantes online poderão realizar sua pergunta através do chat. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar *1 e para retirar a pergunta da lista, digitar *2. Participantes online poderão realizar sua pergunta através do chat. Não havendo perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Bom, quero mais uma vez agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados. É muito importante essa interação e que todos tenham clareza do nosso desempenho, né, financeiro, operacional, também dos próximos passos da companhia, né. Agradeço a credibilidade que os acionistas e que participam aqui do negócio. Estamos à disposição. Se alguma dúvida surgir após, o nosso canal de RI está aberto para esclarecer essas dúvidas e nos veremos no próximo call. Um abraço, tenham um bom dia a todos. A videoconferência da RNI Negócios Imobiliários está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.